Olá, eu sou o Luiz. E eu sou o Carol. Nós somos professores universitários de Direito e esse podcast tem a intenção de democratizar o conhecimento jurídico sobre temas do cotidiano, tá? E a nossa proposta é sempre ter na mesa para um bate-papo alguma autoridade sobre o assunto a ser tratado. E hoje, pessoal, nós vamos falar com a professora doutora Marcela Mascarenhas Nardelli, que é doutora em Direito Processual pelo UERJ, mestre em Políticas Públicas e Processo pela Faculdade de Direito de Campos, professora adjunta de Direito Processual Penal da Universidade Federal de Juiz de Fora e também vice-diretora, da Faculdade de Direito da UFJF aqui de Juiz de Fora. Professora, muito obrigado pela sua presença. O tema hoje é Tribunal do Júri e, pessoal, a Marcela ela tem um excelente livro que fala sobre a prova no Tribunal do Júri e é uma autoridade no assunto que vai poder compartilhar para nós as impressões gerais que ela tem sobre esse Instituto do Tribunal do Júri e vai ser um prazer te ouvir, Marcela. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada, é um prazer enorme participar desse projeto, um projeto super interessante que está nascendo e que merece aí, ter muitos episódios para tratar desses temas tão importantes. E com essa proposta de tornar acessíveis esses temas, eu agradeço demais o convite do Luiz, do Carol, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Doutora, nosso. Você sabe, Luiz, que eu fico aqui numa situação difícil, Porque a chefe tá no podcast, Complicado, Então, assim, quem manda na faculdade tá aí, a gente fica aqui de saia justa aí. É verdade. Pessoal, mas é um prazer te receber. É que o Carol, ele é professor da UFJF e a Marcela, sendo vice-diretora agora, tem uma hierarquia aqui na mesa, Ela é minha chefe. Vamos tomar cuidado com isso. Professora, a gente estava comentando aqui antes, eu gosto muito do Tribunal do Júri, atuo bastante no Tribunal do Júri, e é um instituto em que a gente vê, a princípio, a população, vamos dizer assim, os populares, a democracia no Poder Judiciário, porque a população, ela participa efetivamente dos julgamentos, Pode começar aqui o nosso bate-papo falando das suas impressões sobre isso. Isso soma, isso não soma, isso é bom, não é bom? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando assim, e a pessoa não tem conhecimento jurídico, como é que ela vai julgar a vida de outra pessoa, Então, assim, quais são suas impressões sobre isso? Então, sim, uma das principais características e funções, enfim, peculiaridades do Tribunal do Júri é essa perspectiva de aproximar o cidadão da administração da justiça. Então, colocar diretamente nas mãos dos cidadãos essa prerrogativa de julgar os seus pares. E, ao mesmo tempo, de colocar também, para aquele que vai ser julgado, a possibilidade de ser julgado por seus pares, julgados por aqueles que vão fazer parte do mesmo contexto social, e, portanto, estão em melhores condições de compreender aquelas ações dentro de um próprio contexto social e não numa perspectiva talvez mais distanciada, burocrática, que seria de um julgamento de um juiz profissional. Sim. Então, essa é uma dos papéis simbólicos do Tribunal do Júri, também a ideia em que se firmou tradicionalmente de que o júri é o paládio da liberdade, a questão do cidadão ali se opor a um eventual arbítrio do Estado na aplicação da pena. Então, enfim, é a possibilidade dos cidadãos julgarem aqueles crimes considerados mais graves, que afetam ali bens jurídicos relevantes. E também uma outra questão interessante é a possibilidade de, ao aproximar os cidadãos do funcionamento do judiciário e de colocá-los ali naquele papel, de também trazer esses conhecimentos ali, aproximar do funcionamento da justiça. Então, uma série de papéis que o júri assume aí nesse sentido. E quanto à questão da falta de conhecimentos jurídicos, isso, de fato, é algo que é muito apontado, muitas vezes, como sendo um defeito, um problema do júri e algo pelo qual muitas pessoas se opõem à ideia de termos júri, que seria uma instituição arcaica, antiquada. Mas a ideia é justamente essa, e a gente também tem que ter em mente que eles estão ali não para analisar questões jurídicas, eles estão ali para julgar os fatos. Então, a gente adota uma perspectiva até mesmo de divisão, distribuição, do que cabe aos jurados decidirem,
que a eles incumbe a decisão sobre os fatos. Então, os fatos que ocorreram, analisar as provas que são ali apresentadas e verificar se um fato ocorreu ou não. Claro, utilizando seus próprios critérios, né, do senso comum até, mas também é um idealismo achar que os juízes julgam por padrões tão distintos. Sim, então, verdade, até porque isso é algo que até é interessante a gente pensar, porque nas faculdades de direito, né, se a gente for pensar qual seria a diferença básica entre um juiz e um jurado, na perspectiva de analisar se fatos ocorreram ou não. Eles têm melhor preparo para isso? E não tem. As faculdades vão preparar os cursos, né, também que vão fazer, e até mesmo, enfim, a trajetória profissional, vão preparar a respeito de interpretação de normas, princípios jurídicos, mas a gente não tem, e essa é uma crítica que é feita até por... enfim, num contexto maior norte-americano, que se estuda, né, e depois até, enfim, dentro da disciplina de provas, que se fala da epistemologia, William Twining é que falou isso, é preciso levar os fatos a sério. Nas faculdades, o estudo, né, dos acadêmicos não está voltado para a interpretação, aplicação de questões ali de epistemologia, de método científico, de como os fatos ocorreram ou não, enfim. Então, a prova é muito mais do que simplesmente analisar questões jurídicas, mas sim analisar questões fáticas. Então, para isso, não tem tanta diferença assim, né, entre um juiz e um cidadão. De certa forma, se a gente for parar para pensar, o conhecimento técnico, né, de quem se forma em direito, o conhecimento do magistrado, o conhecimento do direito, eventualmente ele pode gerar até uma distorção na análise fática, né? Porque você pode, de certa forma, olhar para o fato de uma forma enviesada, de uma forma direcionada. Você já olha para o fato com o direito na mente. Sim. Né? Podemos pensar que, eventualmente, num determinado júri, num determinado contexto, o jurado esteja analisando a coisa de uma forma até mais natural, de uma forma mais real. Sim, né? Com apego nos critérios de decisão do senso comum, né? Com base em como as coisas normalmente acontecem. E aí você tem todo esse raciocínio. O juiz profissional, ele tende a se apegar, talvez, numa formalidade, numa decisão ali, né, que vai se burocratizando, vai adotando ali a forma como normalmente decide as questões, e às vezes isso acaba se distanciando de um contexto, né, concreto ali, ligado a, enfim, àquele próprio contexto social mesmo. Então, e além disso, a gente também tem que pensar que, no caso, é um juiz decidindo, né, e quanto a essas questões, e talvez a riqueza de vários posicionamentos de um conselho de sentença que vai envolver várias análises que vão se somar para aquela decisão. Eu não sou estudioso de júri, né? Eu não sou professor de processo penal. O Luiz atua mais no penal, tanto na prática quanto na teoria. Eu não sou. E me surpreendeu, achei muito interessante a sua colocação. Nunca tinha parado para pensar nisso, nem para estudar. E é realmente isso, né? A questão da ausência de conhecimento jurídico do jurado, ela não é um obstáculo, ou às vezes ela é superdimensionada em algumas críticas, porque as pessoas que assim o fazem não percebem que o foco do jurado não é o direito. Exatamente. E quando você disse, eu comecei a pensar aqui que é exatamente isso. Porque, inclusive, na hora de pensar na pena, de pensar no enquadramento, aí quem vai fazer é o juiz, não é isso? Exatamente. Porque, pelo que eu lembro do pouco de júri que eu já estudei, o jurado ele não define pena, ele não define nem crime, né? Exatamente. Ele responde alguns quesitos e, a partir desses quesitos, o juiz vê o que é. Exato. Né? Às vezes vai até descaracterizar, né? Pode ser que o sujeito esteja ali por um homicídio doloso, né? Que é quando a gente diz que o sujeito quer matar, que é o objeto do júri, né? Salvo engano. Isso, tem a intenção, né? Intenção de matar. E num segundo momento, o juiz, pelas respostas dos jurados, concluem que o cara Exatamente. Não, né? A ideia, então, é que os jurados vão decidir as questões de fato e os juízes as questões as consequências dos fatos, relacionadas à né? pena. Mas é claro que existem alguns pontos que acabam se misturando ali, questões de fato, questões de direito. Sim. Até para caracterizar determinadas, né, situações ali dentro do direito. Mas aí a gente tem os quesitos que vão questionar, fazer perguntas para os jurados a partir das questões fáticas. E aí, tendo em vista a resposta dos jurados, vai se enquadrar, né, ali
em qual seja o delito, o crime, a classificação, e enfim, aí depois o juiz vai nortear, vai se direcionar para a aplicação da pena. Exato. E sobre o tribunal do júri ainda, uma coisa que eu acho que é muito relevante, no sentido de defender que a decisão seja de fato tomada por jurados, que eu percebo é o seguinte, é inevitável para um juiz que profere inúmeras sentenças por semana, por mês, ele acaba, não por vontade, eu acho que é uma questão da psique humana mesmo, fica um pouco mais frio para você, né? Você acaba tomando decisão, isso aqui e tal. Agora o jurado, como ele é chamado ali numa ocasião específica, num dia emblemático, é como se o jurado tivesse uma carga de responsabilidade, pelo menos ele se sente assim, num dia de responsabilidade tão grande, que eu ousaria dizer, sem nenhum demérito aos juízes togados, né, que o jurado ele é mais cuidadoso ao decidir do que o próprio juiz de direito. Né? E repito, não por demérito dos magistrados, é porque o serviço ele fica maçante, ele fica automático, é inevitável isso, e o jurado não. O jurado tem aquele emblema, hoje eu vou decidir a vida de alguém. O juiz é mais mecanizado, né? Acaba sendo, porque a verdade é o seguinte, eu tenho inúmeras críticas ao Poder Judiciário, né, sempre com muito respeito, evidentemente, mas a carga de serviço que o Poder Judiciário tem hoje, ela é desumana. Né? Sim. Então, assim, é inevitável o erro. O jurado ele vai ter um dia, às vezes até mais de um dia, para julgar um único fato. Né? Então, assim, às vezes eu confio, sem nenhuma desconfiança mesmo, na decisão dos jurados por essa questão. Em que pese a gente saber que o nosso sistema do Tribunal do Júri, né, a Marcela coloca algumas considerações muito interessantes no livro dela, sobre o sistema brasileiro. Né? E aí eu te pergunto, doutora, o seguinte... Marcela, perdão. Já tomei esporro aqui, pessoal, que né, negócio de doutora, ela não é muito chegada não, entendeu? Mas é o título dela, né? Merece ser chamada assim. Marcela, doutora, olha só. Eu te pergunto, a emoção no tribunal do júri, né? Até que ponto que ela compromete uma decisão racional dos jurados? E isso pode ser utilizado só pela defesa ou você acha que isso também deve ser uma argumentação da acusação? Bom... Aí chegamos nos pontos polêmicos da discussão. Uhum. A gente tem que pensar, eu acho que, na minha perspectiva, assim, várias formas de se entender em que medida que essa emoção vai fazer parte desse contexto. Assim, não tem como a gente separar e assumir a possibilidade de colocar a emoção de fora, porque é próprio da dinâmica do júri, eu acho que até faz parte, né, esperado que isso vai exercer algum tipo de influência. Mas é preciso pensar também que o sistema não pode configurar a proposta ali dos trabalhos, do que vai ser apresentado para os jurados, das provas que vão ser produzidas, uma carga emocional, permitir que isso entre de uma forma desmedida e ocupando o lugar, por vezes, da própria prova. Sim. Então, assim, é claro que os jurados vão analisar e os advogados e, enfim, o Ministério Público, né, os representantes das partes vão também encarregar uma certa dose de emoção nos seus argumentos, nos debates, mas isso precisa ser uma forma de complementar o papel da prova produzida. Perfeito. Então, uma forma de trazer interpretações possíveis para aquelas provas que foram ali produzidas. E o que a gente percebe, até mesmo por uma deturpação da própria configuração do nosso sistema, do nosso procedimento, é que a gente permite que, por vezes, e aí você pode falar muito bem, né, Luiz, pelos júris aí que você já tem no seu currículo, né, que às vezes é muito comum que quase nenhuma prova seja produzida efetivamente em plenário. Porque a gente tem um procedimento que é bifásico, né? A gente tem uma primeira fase que corre perante o juiz, onde vai ser realizado, né, uma colheita de provas ali, preliminar ao júri propriamente. Então, ali nesse momento, nessa primeira fase, vão ser produzidas as provas das partes, e aí o juiz decide se vai ser o acusado pronunciado, ou seja, se ele vai ser submetido a júri popular, ou se a gente tem outras formas de seguir a partir daí o procedimento, né? Às vezes, por falta de provas ali suficientes, acaba se impronunciando, ou então a gente tem uma absolvição já desde logo, se tiver presente alguma situação que dê causa a isso, ou então desclassifica, ou seja,
entende-se que aquele caso não é de competência do júri e vai ser julgado por um juiz. Então, ou seja, essas provas que são colhidas nesse momento acaba se gerando ali uma tendência a que as partes se valham da leitura daqueles termos ali perante os jurados, quando dos debates, e acabam desistindo da produção da prova diante dos jurados. E a argumentação dos debates ali acaba tomando todo o espaço, né, do que é produzido de informação, de conhecimento que vai ser levado para os jurados. Isso é prejudicial porque acaba se selecionando pontos, enfim, que são mais convenientes para cada uma ali das partes, da prova que foi já produzida, e aí, claro, botando uma alta dose de emoção na argumentação. Então, muitas vezes, o júri se resume a esse aspecto, a essa teatralidade, somando-se a outros aspectos também, que a interpretação que se dá, a ideia de que os jurados vão decidir por íntima convicção, então, ou seja, todo tipo de argumentação pode ser utilizada, é admissível. Então, eu acho que isso faz com que se estimule uma dose de emoção ali e acaba se depositando acaba se dedicando a prova esforço, fica em segundo plano, vamos dizer assim. Exatamente, para a produção da prova. Então, isso compromete até a capacidade dos jurados de também decidirem adequadamente aqueles fatos, né? Então, você não apresenta ali subsídios concretos com base nas provas. Os elementos não chegaram para o jurado, Exatamente. né? Eles não tiveram acesso ao que eles de fato deveriam ter acesso, né? Eles ficaram na superficialidade da teatralidade. Da discussão. Sim. Então, isso eu estou dominando aqui, mas já vou te deixar você falar. Não, mas um último ponto, assim, é claro que a gente também não pode esperar que seja um julgamento técnico ali, somente com base, né, na análise da prova. Até porque a gente tem ali nos quesitos que são formulados para os jurados, em que eles respondem, uma pergunta que está ali implícita uma certa dose também de uma análise que vai levar em consideração não só as provas, que é a pergunta se o júri absolve o acusado. Ou seja, se o júri responde que sim, está provada a existência do crime, sim, está provada a autoria, vai para essa pergunta, mas o júri absolve o acusado? Ou seja, tem uma dose aí também de uma análise que não está com apego somente na prova, mas, enfim. Só que é importante que o jurado saiba que se ele está absolvendo, né, respondendo sim a esse quesito, que ele responda sabendo que ele está absolvendo, embora seja ele o autor do fato e que o fato esteja provado. Sim. Mas que, enfim, é o que é aquela controvérsia da clemência, se a gente admite ou não a clemência, e aí, enfim, essa é uma outra discussão. Eu me lembro de uma vez, e isso eu vi acontecer, não vou colocar os nomes das pessoas, mas o lugar eu posso falar. Eu formei em Ouro Preto, e quando a gente estava durante a faculdade, o promotor de justiça da comarca lá falou que não fazia mais júri, não. Ele falou, eu vou abandonar os júris, porque assim, a decepção dele foi muito grande. O que ocorreu nessa oportunidade? Ouro Preto, uma cidade histórica, né, uma cidade muito tradicional. O prédio da época do fórum lá ainda era um prédio no centro histórico, né, um plenário de júri todo tabular, né, de madeira, ainda com púlpitos nos cantos, e esse plenário tinha inclusive algumas imagens de santo. Tinha imagem de santo nos cantos da sala. E a juíza da época pediu que a faxina caprichasse na faxina e encerasse bastante as tábuas, etc., porque naquela semana teriam alguns júris, uns 3. E eis que então foi iniciar o primeiro desses 3 júris, né? O salão todo preparado, o júri foi transcorrendo, e quando chegou na última fala da defesa, acho que é a tréplica, né? Que quem fala por último é a defesa, salvo engano, né? Sempre. E aí nessa fala da tréplica diz que o advogado entrou bem desconjuntado, né? Com a gravata meio torta, com o cabelo meio arrepiado, né? Já entrou meio assim, meio de supetão ali, e caiu de joelho no tablado, fez um barulho, blá, né? E ele disse assim: o absurdo que está sendo cometido contra o meu cliente aqui nesse plenário é tão grande que até a santa já deu as costas para o plenário. E ele estatalou numa imagem que estava num dos púlpitos no júri, a santa tinha sido virada de costa pelas mulheres da faxina, e elas não voltaram com a imagem para a posição.
E aí o pessoal já viu ali que pelas reações do plenário a coisa tomaria outro rumo. E o promotor depois não se conformava, porque de fato eles absolveram, o júri, o conselho de sentença absolveu o rapaz, e justamente numa situação que a professora Marcela também colocou, porque os fatos colocados e as provas, que inclusive estavam expostas ali naquela sessão, demonstravam claramente o fato, o crime, a autoria, mostravam tudo. Mas assim, não teve argumentos contra a Santa de Costas. A Santa de Costas para o plenário. Foi a vencedora. A injustiça decorrente da Santa de Costa prevaleceu, né? Então, assim, é um componente social, né? É um componente, às vezes, emocional, às vezes religioso, né? Que faz parte, né? Lógico que existem, vamos chamar de distorções ou até situações aberrantes, né? Essa é uma situação aberrante. Acho que até por isso que o promotor da época lá disse assim, eu não tenho condição mais de fazer júri, eu não tenho psicológico, eu não tenho mais estrutura para esse negócio, não. Eu assim, teve um júri que tava, era um contexto real, na verdade é o seguinte, várias questões periféricas ao crime eram totalmente desfavoráveis para mim e para o meu assistido lá. Por quê? O rapaz estava sendo acusado de ter tentado matar o filho colocando fogo na casa. Né? Colocou fogo na casa, o moleque estava no segundo andar e tal. E aí, eu participei só do plenário, as testemunhas tinham sido arroladas pela Defensoria Pública, que eram as mesmas do Ministério Público. Olha as testemunhas. A ex-esposa dele, que no caso seria a mãe do filho, que ele tentou matar. De acusação. De acusação que também seriam aproveitadas para defesa, que era a única coisa que eu tinha. Ah, entendi. Você também não tinha muita alternativa. Não tinha não. E a outra testemunha... O pessoal queria pôr fogo nele, né? Exatamente. E a outra testemunha é a filha do cara, irmã do menino. Então, olha as testemunhas que eu tenho. Porque o fato aconteceu em casa, só quem sabia. Mas aí o que aconteceu? A menina chegou, assim, realmente era forte a cena. A menina tinha vários cortes no rosto. Quem que fez? O meu cliente. Né? Em outra ocasião, já tinha sido condenado por isso, etc e tal, né? E aí, a mulher chegou e falou assim, ele é um péssimo marido, a mulher não tem condição, tal. Eu falei assim, e eu já sabia disso, claro que eu tinha, por trás, né, pesquisado a situação e tudo. Eu falei assim, mas dizem que a única pessoa que ele amava, de verdade, que ele demonstrava amor, era pelo menino, né? Que, inclusive, hoje está sendo como vítima aqui. Ela falou assim, o único ser humano que recebeu o amor desse homem foi o meu filho. Ela falou, né? Aí já não ficou tão ruim para mim, né? Aí tá, eu vou escutando. Aí eu perguntei para a irmã, eu falei assim, mas por que você acha que o seu pai tentou matar o seu irmão, né, sendo que a sua mãe falou aqui que ele era a única pessoa que já recebeu o amor dele? Ele falou assim, aí a menina falou, meu pai é muito ruim, mas contra o meu irmão ele nunca fez nada. Falou Olha assim. Só. Aí eu, tá, beleza. Aí eu perguntei para ele e tal, ele, sabe o que ele falou? Na maior sinceridade do mundo, cara, no plenário, ele falou o seguinte, doutor, deixa eu te falar um negócio. Eu tô errado, coloquei fogo mesmo, mas não sabia que meu menino não estava lá em casa de jeito nenhum. Falou desse jeito, né? E aí fui pro júri. Tá, plenário, papapá. Na primeira fase, né, eu acho que eu ganhei assim com uma frase de efeito no final, mais do que com as provas do processo. Por quê? No final, eu virei promotor e falei o seguinte, eu quero ver o promotor desconstituir a fala da mãe que apanhou e da filha que tomou facada. Se ele desconstituir a fala dos dois... eu me calo aqui nesse plenário, falei assim. E mais provocante ainda, eu fui peguei o processo físico, bati nele assim, perto da cara do promotor. Falei, mostra aqui, doutor, muda aqui a palavra da mãe e da filha. Se você mudar, eu calo minha boca nesse plenário. E joguei o processo na mesa e voltei para os jurados, muito obrigado. E pronto. E aí eu falei, dei aquele gás, né, aquela investida, né. Aí o promotor falou assim, não vou voltar em réplica, não. Aí eu falei, agora eu ganhei, né? Agora não teve jeito. E os jurados absolveram esse cara. Olha só. Absolveram, entendeu? Porque também tem aquela impressão de que assim, tem um contexto social muito desfavorável, o jurado vai condenar, tem preconceito e tal. Nesse caso, eu senti que as poucas provas que foram produzidas foram de que o seguinte, beleza, o cara pode ser um marginal, uma pessoa, um péssimo ser humano, mas ele não dirigiu nenhuma tentativa de homicídio contra aquela criança. Aquele crime ele não cometeu. O cara pode ser um bandidaço. Não tá em julgamento. Exatamente. E assim, aí eu senti assim que quando o promotor resolveu não voltar para réplica, meio que eu calei ele.
Ele ficou. Aí os jurados. Repercute também. Exatamente, eu acho. Porque por vezes eu acho que o júri acaba tendo esse papel, né? Por vezes você acaba julgando o ser humano, né? Sim. E às vezes você consegue descolar o ser humano da situação. Esse caso eu acho que é esse, né? Eu acho que ficou evidente no júri que o cara era muito mal, que era um cara ruim. Um cara péssimo. Um cara péssimo, né? Mas esse crime ele não cometeu. Mas isso ele não fez. Exatamente. Né? Porque, e é curioso, porque se você for pensar que a mulher que apanhava dele... Também foi sincera. Disse que ele gostava do menino. Que do menino ele gostava. E a irmã falou que ele nunca faria nada contra o menino. Isso que está discutindo ali foi o quê? Foi um homicídio? Uma tentativa? Foi uma tentativa de homicídio com emprego de incêndio contra o filho. Entendi. Então de fato não faz sentido, porque se ele gosta do filho e se a própria filha, com a cara cortada por ele, né, vítima de facadas pelo pai, diz que contra o irmão ele não faria nada. Morreu. E assim, foi emblemático, porque assim, sabe quando você pega o júri e fala assim, você olha, eu até brinco, né, a FAQ do cara, folha de antecedentes criminais, já não tem o que fazer, igual né? aquela lista telefônica antiga, você lembra? A ficha do cara não tem condição, né? E aí, assim, o fato revelou isso. Mas eu achei interessante porque esse júri teve uma carga emocional. E o júri fez justiça. Isso é que é legal. Entendeu? E aí cabe todo um trabalho também, e eu acho que é isso que é importante. O júri precisa saber qual que é o papel dele ali. Sim. Então, isso eu acho que isso é uma crítica que eu faço também muito, né, à nossa configuração de júri, porque muitas vezes os jurados são colocados ali e, embora eles não tenham esse conhecimento jurídico e isso seja muitas vezes utilizado para criticar o júri, mas também a gente não reúne esforços para tentar melhorar isso. Verdade. Porque isso poderia, por exemplo, e o exemplo que eu uso até é o sistema norte-americano, é o júri norte-americano, porque lá eles têm uma cultura, uma preocupação de instruir os jurados, a corte, o tribunal, né, de instruir os jurados sobre o papel que eles estão a desempenhar, o que se espera que eles julguem. Então, talvez eu fiquei pensando, nesse caso, ia ser objeto de esclarecimento que realmente eles estão ali para decidir esse fato, ou seja, se está demonstrado, uma vez que se está sendo acusado de homicídio, se ocorreu, né, tentativa de homicídio, enfim, caracterizar para os jurados quais os elementos que eles precisam identificar ali naqueles fatos, outra coisa, sobre a presunção de inocência, como que isso vai impactar a decisão deles, qual o grau de satisfação ali que as provas precisam lhes passar para que eles possam realmente condenar, né? Então, isso é muito importante e que o nosso sistema peca, na minha visão, porque acaba que isso fica dentro da disputa argumentativa das partes, entre o promotor, né, e a defesa. Então, muitas vezes, a gente, nessa situação, é ótimo, você realmente conseguiu mostrar isso para os jurados. Mas tem casos em que a gente sabe que ocorre, infelizmente, né? O contrário, existe uma certa... O cara é julgado pelo que ele é e não pelo fato. Exatamente. E existe uma certa desconfiança da defesa também. Não sei se aí você... Não, com certeza. As pessoas tendem a dar muito mais crédito natural para o promotor do que o que o promotor está falando ali. Até porque ele se coloca numa posição de defensor da sociedade. Então, até mesmo na configuração dos plenários de júri, né? O promotor senta do lado do juiz. É verdade. Então, isso tudo passa essa ideia... Dá uma invertida nessa questão da presunção da inocência, né? Exatamente. É como se iniciasse com a presunção da culpa. Exatamente. Sim, por ele estar ali naquela situação sendo julgado. Enfim, então é claro que a defesa precisa nadar de braçada para desconstituir aquilo que o Ministério Público está falando. É fácil, então, eu acho que tem coisas que deveriam ser instruídas ali para os jurados, mas pelo juiz, é claro, e tem toda uma lógica. É claro que o juiz também não vai falar isso da cabeça dele, né? Certas instruções, porque isso pode gerar também uma influência do juiz indevida. Mas nos Estados Unidos ocorre por meio de manuais, né? Todos os tribunais têm manuais de instruções aos jurados, instruções básicas, fundamentais para cada etapa que os juízes precisam ler aos jurados. Então, ou seja, para dar a eles um conhecimento mínimo ali do que eles precisam, né? De como é o direito, como eles precisam interpretar ali o seu papel naquele conflito. Agora, salvo engano, nos Estados Unidos o júri é bem mais amplo, né? Assim, do ponto de vista de objeto. Porque aqui no Brasil, o que é o júri aqui? Crime doloso contra a vida. Em que situações? É crime doloso contra a vida. O que é isso? Crime doloso contra a vida. Pode ficar à vontade, Marcelo.
São aqueles crimes em que tem o dolo, né? Enfim, a intenção de produzir aquele resultado, e contra a vida, então, que atentem contra, né, a vida das pessoas. Aí a gente tem, por exemplo, o homicídio é o maior exemplo, homicídio doloso, infanticídio, enfim, aborto, instigação, induzimento e auxílio suicídio. isso. A princípio são esses quatro o Código Penal prevê até caso de conexão, né? Se Isso, tiver um também os caso, conexos, um exatamente. crime conexo, um crime contra a vida, pode a ajudar. a questão envolvendo suicídio também pode estar envolvida no júri? Instigação, induzimento, auxílio suicídio, sim. Então, A aquele que instigação. instigou, induziu, auxiliou, prestou auxílio para alguém. Vai que pro cometeu júri suicídio. também? Também vai. Esse eu não sabia. Esse eu não sabia. Inclusive, o legislador foi meio desastrado recentemente, porque ele, dentro da figura da instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, ele dilatou a figura penal para colocar instigação, induzimento, auxílio à automutilação. Pro júri? Não, aí que tá. Colocou no tipo penal. Ele colocou no mesmo tipo penal. Então, na verdade, você tem um único tipo penal que ofende que a manda vida pro júri ou não? e que ofende a integridade corporal. Né? Então, de um mesmo dispositivo da lei penal, eu posso ter uma situação que em tese, hipoteticamente, o cara pode ir pro júri, ou não. E outra situação que não é caso de júri em hipótese alguma. Exatamente. Foi um desastre isso aí, eu achei. Interessante. E os conexos, né? E aí só para... Desastre interessante. Só para também explicar o que seria, né? Então, são aqueles crimes que são praticados dentro das mesmas circunstâncias ali, envolvendo, por exemplo, 2 crimes praticados ali no mesmo contexto, envolvendo as mesmas questões probatórias, enfim. Aí o júri atrai também o julgamento desse outro, né? Embora não seja doloso contra a vida. Isso. Quando vocês falaram aí, em algum momento, acho que a professora Marcela colocou a questão do desclassificar. O desclassificar é nessa linha, ou seja, o procedimento nasce com todo mundo pensando que é júri. Sim. E aí, no júri, pelo que acontece ou pelas respostas que os jurados respondem, se conclui que não era, né? É isso? Isso é que é o desclassificar? Sim, pode ocorrer em 2 situações. E aí eu vou usar o exemplo do caso da Boate Kiss. Acho que para esse exemplo seria interessante. Não que tenha ocorrido, porque não ocorreu, né, essa desclassificação. Sim. Mas é uma situação em que há dúvida se de fato existe o dolo ou não, a intenção, né, de matar, de provocar aquele resultado. Então, isso foi algo que estava bastante discutido no júri da Boate Kiss, porque se realmente aquelas pessoas ali, e aí foram acusados, por exemplo, o dono da boate, né, enfim, e também as pessoas ali da banda, que aquele que estava segurando, né, os fogos, enfim. Mas não somente, né, os demais, inclusive o dono do próprio estabelecimento. Então, em tese, há aquela dúvida. Essas pessoas todas vão responder por causar de forma dolosa aquele resultado? Como é que a gente analisa isso? Então, a princípio, né, ele foi denunciado, ou seja, o promotor, quando iniciou aquele processo ali, classificou como sendo doloso. E a gente tem aquela primeira fase perante o juiz. Nessa primeira fase, uma das análises que vão ser feitas é se realmente vai haver a pronúncia, se vai a júri, ou se já se desclassifica nesse momento. E aí seria para o juiz singular. Então, se entenderem que foi culposo, ou seja, eles não, de fato, intencionavam produzir aquele resultado, não poderiam prever aquele resultado, não assumiram o risco de produzi-lo, aí eles seriam julgados pelo juiz singular. Mas nesse caso então foi entendido que era homicídio doloso, eles foram pronunciados. Doloso é quando quer, né? Tem intenção. Ou assume o risco. Ou assume o risco. Isso aí é um problema, né, Marcela? Porque que é complicado. A questão do dolo contra a vida, inclusive na Boate Kiss a discussão profunda é essa. Porque o nosso Código Penal, a doutrina fala pelo menos de uns 30 tipos de dolo. Mas, 30 tipos de dolo? Pelo menos. Eu já li mais de 25 com certeza absoluta. Que coisa boa, hein? Entendeu? Quando eu vou dar aula na faculdade, eu falo umas 5 e tá bom, porque, nossa senhora, é muita coisa. É porque tem dolo de segundo grau, dolo indireto, dolo de consequência, tem vários tipos, né? Mas o Código Penal, taxativamente, ele traz no artigo 18 a previsão do dolo direto, né, que é quando você quer o resultado, ou o dolo eventual, quando você assume o risco de produzir o resultado. Sim. Esse assumir o risco de produzir o resultado, isso tem sido explorado, a meu ver, né, com todo respeito a quem pensa diferente, de uma maneira muito infeliz nos tribunais do júri. Por quê? Porque o que é o dolo eventual, esse chamado dolo quando você assume o risco, né?
É quando você tem previsibilidade do resultado, você pratica uma conduta, você tem previsibilidade do resultado, mas você está indiferente para esse resultado. Você não está nem aí se ele vai acontecer ou se ele não vai. Você não liga pro resultado. Você não liga. Exemplo clássico, a roleta russa. Sim, entendi. Você sabe, eu, você e Marcelo aqui jogando a roleta russa. Uma bala no tambor, roda o revólver. Eu sei que um de vocês vai morrer, eu posso morrer, eu não tô nem aí. Ou ninguém morrer, mas... Ou ninguém morrer, mas é o acaso. A possibilidade de morte tá num Tá desdobramento. na mesa e assim, e eu tô assumindo esse risco. E aí que tá um ponto muito sensível, por quê? Porque esse dolo eventual, né, ele tá sendo mal interpretado para casos como esse da Boate Kiss. Casos midiáticos. Exatamente. Vamos falar a verdade. Casos midiáticos. Entendi. Dependendo então da repercussão do Perfeito, caso Marcelo. ou da gravidade, se enquadra como dolo eventual, algo que talvez não fosse. Para quê? Para jogar para a sociedade a decisão. Exatamente. Aí joga para o júri. Tira do lombo do juiz. Entendi. Exatamente. É complicado, né? E é difícil, assim, né? Enfim, essa questão merece um debate próprio, né? Mas com certeza. É difícil a gente pensar que aquelas pessoas que estavam lá dentro estavam indiferentes para esse resultado, né? Enfim, então isso eu acho que talvez fosse até difícil, até para alguns deles, não digo todos, imaginar que o resultado pudesse acontecer. Porque, por outras palavras, vamos supor que eu acho que isso poderia se enquadrar em dolo eventual. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, não sou especialista, tá? Eu tenho conhecimento jurídico, mas não sou penalista. Mas se eu tiver com um veículo numa velocidade altíssima numa rodovia, é provável que eu esteja naquele momento ali numa situação ou de dolo eventual ou de uma culpa, que acho que fala consciente. E se você ainda estivesse, por exemplo, sob influência de álcool, aí é um outro elemento, né? Exatamente. Agora, será que o pessoal lá, falando especificamente da Boate Kiss, que a gente levantou esse ponto, será que o pessoal lá, ou mesmo o dono, ele poderia antever um fogo generalizado? E a morte de tantas pessoas? Será que ele tinha conhecimento? Isso, será que ele tinha conhecimento de que aquele teto era um teto inflamável? Porque assim, tem esse detalhe também, né? Tem certas coisas que a gente olha, a gente sabe que pega fogo e tem outras que você não sabe. Ou se é propelente ou se não é. Por exemplo, eu acompanho um canal muito interessante, que é o Aviões e Músicas, que fala de aviação. Tem N episódios. Eu não sabia, por exemplo, que o avião é todo construído com material anti-chama. Então, se você pegar um banco de avião, a espuma do banco não pega fogo. Porque eu automaticamente associo banco e espuma a fogo. Sim. O do avião não é. Porque ele é feito de um material para tentar evitar a chama. Então, se eu entrasse dentro de um avião sem ter essa informação, eu ia olhar o avião inteiro e ia falar, isso aqui tudo pega fogo. Sim. Se eu pega fogo, o banco pega fogo, o teto pega fogo. Mas é natural você pensar que isso é algo que pode acontecer dentro da aviação e você precisa se preparar contra isso. Agora, será que seria algo previsível para um estabelecimento? Mas aí vocês acham, então, na visão técnica de vocês, que essa questão envolvendo o dolo eventual, ela pode ficar diferenciada de acordo com a repercussão, com a gravidade do caso, então? Eu não tenho dúvida, né, Marcelo? Você matou a charada aí, com certeza. Com certeza fica, porque são aqueles casos em que a sociedade muitas vezes espera aquela resposta na proporção. De fato, foi um caso infeliz, enfim, vitimou aí diversas famílias, né? Foi uma tragédia. Uma tragédia. Então é grande. claro que a sociedade espera, né, uma reparação devida e muitas vezes isso, dentro de um contexto de um julgamento por um juiz singular, talvez, enfim, não atendesse tanto essa expectativa da sociedade e aí é muito confortável para decidir, né? Na dúvida, o júri decide em prol da sociedade, que é um outro absurdo, né? A questão do indúbio pró sociedade, ou seja, na dúvida o juiz manda para o júri. Isso eu também quero te perguntar sobre isso logo em sequência. Mas aí, o que aconteceu nesse caso? Parece que foi anulado recente? Ele teve uma decisão de anulação, mas porque me parece que o Ministério Público teve acesso a alguns meios de prova sem dar a mesma oportunidade para a defesa. Foi por isso. Foi uma então questão não tem nada técnica. a ver Foram com... várias questões, eu acho, também. Além disso, teve várias questões que geraram ali nulidade no julgamento. Então, por exemplo, também a questão do sorteio dos jurados. Sim. Porque os jurados foram sorteados por 3 vezes, não observando os prazos de antecedência, até para as partes terem conhecimento da lista de jurados, dos prospectivos jurados ali, e enfim, se preparar para a análise de se vão recusar ou aceitar os jurados. Então, não respeitou o prazo legal.
Também houve, pelo que eu me lembro, discussões, porque o próprio juiz assumiu que teve encontros particulares com os jurados, conversas. Sim. Enfim, eu me lembro dessa discussão, mas sem a defesa e a acusação estarem presentes, o que coloca em suspeita, né, se houve algum tipo de conversa ou influência. Porque para o juiz falar com o jurado, ele precisa estar na presença de... Os jurados ficam incomunicáveis. São incomunicáveis. Incomunicáveis. E aí, esse incomunicável, então, é para o juiz também. Assim, coloca na verdade, suspeita, né? Entendi. Porque se em tese o juiz está ali passando alguma orientação, poderia quebrar essa... ou de certo modo ali exercendo uma influência. A gente não pode dizer se ocorreu ou não, claro, mas a situação coloca em xeque, coloca Não em pode suspeita. ter a situação independente do que de fato aconteceu. Sim, se o juiz tem algo a dizer para os jurados, que o faça na frente das partes. Que fale abertamente, né, com conhecimento de todos, né? Ô Marcelo, Essa questão também de sorteio de jurado acho que é muito problemática, né? Porque isso acaba definindo quem julga e quem não julga, né? Porque na verdade você tem um número que o código estipula, o número de jurados, são 25 jurados que se sorteia de 10 a 15 dias úteis antes do julgamento, antes da data prevista. Então parece que um sorteio, eu acho que ocorreram 3 sorteios e o último deles acho que 5 dias antes do julgamento, uma coisa assim. Então, isso, enfim, comprometeu a letra da lei, né, de um procedimento que é importante, porque aí depois você sorteia 25 e no dia você vai retirando os nomes para formar o conselho. Para formar os 7. As partes podem... Os 7 sai dos 25. Isso. Aí as partes podem recusar. Só que aí, é claro, elas precisam ter conhecimento de quais são os possíveis 7 antes para poder até verificar, né? E a parte pode Ainda recusar, mais... você sabe quantos que a parte recusa? Ela pode recusar quantos? Até 3, enfim. E motivadamente 3. Cada parte. Agora, sem motivo, 3. Sem motivo. Sem motivo. Entendi. Eu olhei pra cara do cara e falei... Fui com a cara, não fui com a cara. Esse tá com cara de que vai acabar com o meu cliente. Esse você recusa. Mas se você tiver uma justificativa, né, de alguma suspeita de parcialidade, aí você pode recusar mais gente ainda. E sem um número fixado. Ainda mais nesse caso de repercussão, porque é muito comum às vezes você ver algum dos jurados ter feito um comentário em rede social, por exemplo. Perfeito. Esses caras têm que pegar cana mesmo, uma coisa assim. Aí esse cara vai ser jurado, não tem condição. E para isso é importante as partes terem uma antecedência para analisar. Né? Para dar uma pesquisada, né? Para ver quem tá ali, né? Quem são essas 25 pessoas, né? Sim. Ô Marcelo, eu queria te perguntar também essa questão do indúbio pro societá, porque eu sei que você, o Auri, também bate muito em cima disso. Nós temos um sistema bifásico, igual você falou, porque, primeiro, um conjunto de elementos é analisado por um juiz de direito para ver, basicamente, se vai a júri, se não vai, dentro daquelas 4 decisões possíveis que você levantou. Ok. E é muito comum a gente ler, na jurisprudência principalmente, né, de que nessa primeira fase do júri, se existe dúvida, a dúvida não deve pesar em favor do réu, que é o famoso indúbio pro réu. Né? Se existe dúvida nessa fase... Que eu jogue para a sociedade decidir, né? Se tem dúvida nessa fase, que eu vou pesar contra o réu. É o indúbio pro societá. O indúbio, em dúvida, vamos a favor da sociedade. A dúvida, então, o juiz manda para o júri. Seria isso? Esse é o raciocínio da jurisprudência hoje. Da jurisprudência. Exatamente. Mas a doutrina, né, Marcelo, doutrinas das quais eu sou muito fã, por exemplo, a sua, inclusive, a do Auri Lopes Júnior também, o Alexandre Moraes da Rosa, não tenho certeza se ele bate nesse ponto especialmente, né? Mas não tem textos, mas a opinião dele também é nesse sentido. É nesse sentido. Eu queria te ouvir sobre isso. O que você acha desse indúbio pro societá? Isso tem base legal? Eu já estou provocando porque eu sei que não tem. Mas, enfim, fique à vontade. Não tem base legal e é um princípio que não existe, né? O que tem base constitucional é o indúbio pro réu. Então, e não existe, né, esse princípio que na dúvida manda para a sociedade. E você pode interpretar de forma muito clara o próprio dispositivo que coloca para o juiz quando ele deve pronunciar. Ou seja, se houver prova da materialidade, indício suficiente de autoria. O juiz, e claro, tiver configurada sobre isso ele não poderia ter dúvida, né? Sim. Aí o juiz ele teria que ter certeza disso para mandar. Porque exatamente tem uma situação que é o que está presente quando, que é o que o juiz deve fazer se ele houver dúvidas ou se ele concluir pela inexistência de provas suficientes, né, que é o caso da impronúncia. Então, você tem a solução para o caso de não estar
provada a materialidade ou a existência de indícios suficientes. Porque a impronúncia deixa a questão em aberta, não é isso? Sim. Isso. Você pode até voltar numa investigação ou se aparecer novos elementos. Enquanto não né? tiver extinta a punibilidade, você pode ter uma nova denúncia, um novo processo. Se tiver uma nova prova, eu posso dar sequência. Sim. Nessa hipótese de impronúncia. Sim. É isso, então? Isso, exatamente. Então, se o juiz tem uma opção para a dúvida, vamos dizer assim, Exatamente. não faria sentido usar a dúvida como fundamento para mandar para o júri. E ainda é interessante também pensar numa outra questão. Essa etapa da pronúncia é uma das únicas formas pelas quais a gente ainda exerce um controle sobre as decisões que vão à júri. Então, já falamos aqui, né, da questão da falta de uma preocupação de se zelar por um julgamento adequado pelos jurados, a gente não tem muitas instruções, a gente não tem muitas vezes até prova produzida perante os jurados, tem todas essas questões. Mas se deposita nessa etapa da pronúncia a grande expectativa de controle realmente, né? Um controle sobre os casos que devem ir à júri, é um filtro ali. Entendi. Que, enfim, se você esvazia também esse filtro, você acaba tendo ali uma situação de que você realmente não zela de certa forma, grosso modo, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas como houve um inquérito, como houve uma denúncia, e como o juiz tem que receber a denúncia, não é assim que acontece no penal? Né? Isso. E a denúncia ele recebe em pró societatis, né? A denúncia, se ele tiver na dúvida, ele recebe, né? Uma exigência probatória bem menor. Bem menor. Bem menor. Então, em tese, nesse momento, não faz sentido aplicar o mesmo raciocínio da dúvida. Exatamente. Sim. Você precisaria ter um Porque grau maior de senão suficiência. eu não preciso nem ter a primeira fase. Ou Exatamente. seja, Qual é o sentido se da for primeira o caso etapa? de receber a denúncia, aí se eu estiver errado, se for o caso de receber a denúncia, já devia receber a denúncia e mandar para o júri. Exatamente. Não é isso? Se fosse esse raciocínio. Porque for talvez fosse pensar- até melhor, porque já, né? Porque se eu vou fazer todo um procedimento, produzir toda uma prova, para o juiz depois, na dúvida, mandar. E se no júri, como você mesmo colocou, eventualmente as provas não são tão bem tratadas, não são tão bem reproduzidas, não são feitas novamente por vezes, eu estou, na verdade... Se esse filtro não funciona, qual o É, problema? então Qual eu- o sentido, né, dessa eu faço etapa? todo um esforço para um filtro que eu não uso, Pois é. e essa fase inicial esvazia o julgamento em si. É de certo modo. Sim. E eu acho Aí eu interessante... fica ruim nos dois sentidos. Exatamente. Se funcionasse esse controle, ele seria de fato muito importante, porque é a única Claro. forma que a gente tem enfim, evitar acusações ali temerárias chegarem no júri E evitar até injustiças em decorrência de coisas totalmente fora da técnica jurídica. Sim, né? exatamente. Totalmente fora, Onde bizarras. poderia... Por emoção, por comoção social, né? Exatamente. Apedrejamentos, Aqueles vamos casos dizer assim. exatamente do linchamento social, da mídia, da linchamento exploração social. sensacionalista. É, então, porque a falta de filtro na primeira fase, de certa forma, pode empurrar algumas pessoas para um linchamento social. com certeza, né? com certeza. E aí é interessante até pensar nos dois lados, porque eu sempre gosto de dar o exemplo do júri norte-americano para a gente, enfim, contrastar, né? Já que lá o júri para eles é o símbolo do sistema de justiça. Agora, de um tempo para cá, toda vez que fala júri americano, eu lembro do Johnny Depp lá e da... É verdade. Eu nem penso em crime, pô. Eu penso naquela pensa situação do na- Johnny Depp lá. Mas lá, por exemplo, como que acontece? Se a gente for pensar nessa etapa de controle, que não é bem da mesma forma, mas lá, por exemplo, o júri é o símbolo da presunção de inocência. Então, o acusado, né, formalmente acusado, ele vai, então, ser questionado a respeito de como ele se pronuncia sobre aquela acusação que é feita. Se ele se declara culpado, aí vai toda aquela etapa de aplicação direta da pena, né, que a gente, enfim, também discute isso muito recentemente, dos acordos e tal. Então, ele se declara culpado, já está submetido à pena imediatamente. Agora, se ele se declara inocente, o que ele está fazendo? Ele está invocando a sua presunção de inocência Entendi. e o seu direito de ser julgado pelos seus pares. A lógica que a gente adota aqui é totalmente diversa. A gente adota a ideia de que o julgamento popular é ruim, ou pelo menos que deve ser evitado, pensando em que os jurados não são bons julgadores, mas também não se faz nada para aprimorar isso. Lá, quando o júri vai acontecendo, tem várias etapas de controle, até mesmo da prova que pode chegar para os jurados. Esses filtros estão dentro do júri em si. Sim, uma etapa preparatória, por exemplo, para filtrar as provas que devem ser produzidas. Nunca se admitiria, quer dizer,
a gente pode dizer nunca, né? Mas não está dentro da lógica, por exemplo, desse tipo de julgamento, admitir provas, por exemplo, igual a gente admite aqui muitas vezes, apresentando vídeos de reportagem jornalística para os jurados. Ou essa teatralização, tipo do caso que você contou lá do... Sim. Não, você contou, eu contei Carol, da Santa. da Santa. Cartas psicografadas. Então, são provas que lá eles já barram, ou seja, não chega nos jurados porque é uma prova que tem já naturalmente baixa confiabilidade, tem um apelo emocional que supera o valor probatório. Ela não é propriamente prova, mas tem muito peso, né? Sim, e tem muito peso emocional e às vezes gerando preconceito. Espiritual e outras coisas. Mas não tem valor probatório. Então, você já evita que essa prova chegue para os jurados. Então, embora você, enfim, não tenha um controle nesse momento igual a gente tem, mas que o nosso, inclusive, nem funciona bem, mas você tem uma série de outros tipos de controle, como essa questão da filtragem das provas, a questão até do juiz que instrui os jurados. Então, a ideia é o seguinte: você não pode controlar o motivo pelo qual os jurados decidiram daquela forma, mas você vai dar todas as bases necessárias para que eles tenham informações confiáveis. E acredita-se que a partir daí eles vão ser bons julgadores. E um outro ponto também é que eles deliberam em conjunto. Então, isso é muito comum a gente ver em filmes e séries norte-americanas, enfim. Aquele 12 Homens e uma Sentença. De certa forma, aqui no Brasil, a gente fala conselho de sentença, mas não é um conselho, né? Não é um conselho. É uma soma de íntimas convicções. É uma soma de íntimas convicções, porque conselho, pelo menos quando eu falo de conselho, eu penso em alguém deliberando em conjunto, né? Sim, e isso faz sentido em todos os órgãos da nossa... se a gente for pensar na nossa sociedade, enfim, nas deliberações que a gente tem, legislativas, até nos tribunais superiores, espera-se que você vai ter a possibilidade ali de expor os argumentos e que, eventualmente, alguém vai até mudar o seu voto, mudar a sua percepção. Isso é natural de uma deliberação. Mas por que no júri isso não faz sentido? Por que as pessoas têm tanta resistência em aceitar que isso possa acontecer no júri ou que seja esperado, né? Então, na sua pesquisa, nos seus estudos, se eu não estou entendendo diferente, você acredita que o formato do júri americano é um formato muito melhor que o nosso, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de como ele é estruturado? Eu acho que a gente tem que pensar... Porque é claro que a gente também tem que tomar um certo cuidado, né, de se inspirar em ordenamentos estrangeiros. A gente está passando por uma admiração, às vezes até dos acordos, e às vezes isso não funciona no nosso sistema. Mas no caso do júri, nós nos inspiramos, e aí estou dizendo na época da Revolução Francesa, né, o nosso júri é diretamente uma inspiração da época lá, na Revolução Francesa, do júri inglês. E a partir daí, essa importação veio totalmente fragmentada, ou seja, incorporou-se a ideia do julgamento popular, dessa liberdade, mas desacoplou de todos os sistemas que lá faziam sentido para garantir um bom julgamento. Então, essas formas de controle, entendeu-se que naquela perspectiva da Revolução Francesa, da liberdade, dos valores ali, né, que, enfim, eram importantes na época, que isso não seria razoável também trazer. Então, você destacou todas essas formas de controle e você trouxe simplesmente essa ideia de íntima convicção. E com isso, a gente foi desenvolvendo isso, né? Enfim, isso chegou para a gente no Brasil também a partir dessa inspiração. Por isso que eu acho que é importante a gente contrastar para verificar se de fato o nosso modelo, né, faz sentido, também oferece garantias suficientes. E, a meu ver, nesses pontos de controle não é satisfatório. A gente acabou assumindo ali certas ideais de íntima convicção moral do cidadão, enfim, vetar qualquer tipo de influência externa. Então, daí a ideia de que não seria adequado que eles deliberassem, porque um jurado vai influir no convencimento do outro. Ora, mas nem sempre essa influência é ruim. Claro. Essa influência pode vir para uma decisão mais racional, enfim. Então, eu acho que a gente se apega ainda a muitos padrões ali, históricos, ideológicos, que foram incorporados na época... Mas isso não necessariamente é da essência do júri. Sim. Até porque, se a gente percebe a essência do júri é inglesa, norte-americana, e que às vezes a gente até tem uma imagem errada de como que se desenvolve. E, enfim, alguns controles eu acho que são necessários. Muito interessante. Marcela, sabe uma coisa que me incomoda bastante no júri? E aí eu tenho certeza que você tem também as suas opiniões técnicas sobre isso. Cara, olha que situação.
Eu vou pedir agora, nesse exemplo que eu vou dar, para cada um de nós aqui se imaginarmos como réus. Tá? Vamos supor que você está sendo acusado e você tem uma famigerada votação de 4 votos para te condenar e 3 votos para te absolver. Eu me pergunto quem na situação de réu fica confortável de ir para a cadeia De um 4x3, né? de um 4x3. Porque, percentualmente Esse falando... é um 4x3 que é pior que um 7x1, né? Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque, falando percentualmente, salvo engano, é 57% de certeza do conselho que te julgou. Então, são 43% de pessoas convencidas de que você não merece estar preso. Então, assim, e isso é uma questão que eu falo que o pior resultado que tem no júri é quando você tá. Tem juiz que 4x3 para condenar, né? você abre ali, cara, tem juiz que faz o seguinte: ele pega dentro da urnazinha ali, ele vê 4 Porque assim. vai abrindo de 1 a 1, né? Depende. A nossa legislação mudou em 2008 para evitar que todos os votos fossem revelados. Ah, entendi. Para proteger eventualmente O sigilo das votações. né? Então, como que está previsto hoje? Na hora que abrir mais de 3 votos em determinado sentido, encerra a votação. É assim que está escrito hoje. Abriu 4. O 4 no se sim, todos 4 não forem acabou. para absolver ou para condenar, não abre mais. Não abre mais. Porque aí você não vai saber quais foram os outros. Mas existe o 4x3 para condenar, então? Existe, por quê? Exemplo, eu abro um, condeno. Abro o outro, não condeno. Abro o outro, condeno. Entendi. Pode ser que tenham que abrir o 7. Pode ser, exatamente. Mas tem juiz que faz o seguinte: o juiz olha dentro assim da cumbuquinha lá da urna, né? Ele pega os 4 e revela assim os 4 no sentido sim ou no sentido não. Então já evita chegar na situação. Ele meio que abre dentro da cumbuca. Ele exatamente. mesmo vê escondido ali de olho e ele mostra para todo mundo. 4. Puxa 4. Aí para esse juiz aí não vai ter 4x3 nunca, né? Nunca, entendeu? Mas isso não é melhor não, tem que ser ao vivo, então, não? A princípio, hoje, para o nosso ordenamento, salvo o melhor juízo, não faz, assim, revelou 4, acabou. Porque a lei fala que abriu mais de 4, acabou. Mas aí teria que... Eu nunca vou saber se for 7, se for 4 teria que abrir ao vivo ali. Para dar expectativa, para ninguém chegar a ficar com aquela sensação de que, enfim... Eu acho que tem que ser tipo apuração política, entendeu? Então, aí que tá. Essa apuração política, igual você falou, que é como eu vejo a maioria dos juízes fazendo hoje ainda. Vai puxando ali, natural, joga na mesa assim. 2, joga 1, joga 2. Aí, quer dizer, 4x3. Ô, bicho, aqui, pode falar, dá ressaca no outro dia. Eu fico mal. Porque assim, qual detalhe mínimo, onde que eu pequei para convencer mais uma pessoa para colocar esse cara em liberdade? Porque quando abre logo 4, vamos supor que jogou na mesa 7x0, você fala assim, esse aí não tinha jeito mesmo não. Eu não ia operar milagre, né? Agora esse 4x3 é terrível. E aí você fica até pensando, talvez, gente, será que esse jurado entendeu realmente o quesito que ele votou, que ele respondeu? Porque tem toda essa questão também. Também tem. Ô, Marcelo, esse 4x3 é terrível para mim, como advogado de defesa, é horrível. Mas pelo menos você não fica sabendo quem é quem, né? Não, isso não aí tem faz condição. parte. Porque o voto não é identificado também, né? Não, de jeito nenhum. Só que votação unânime não é sigilosa, concorda? Não, lógico. Se revelou 7 votos sim, você sabe que todo mundo votou sim. Esse era o defeito da legislação. É por isso também que quando puxa 4, se os 4 for para condenar, eu não puxo mais, né? Para evitar que você tenha 7 para condenar, porque em tese, aí você revela o sigilo. Vamos supor que entre aspas, o bandido que tá ali queira matar o conselho de sentença, né? Sim. Ele não vai saber quem matar, né? Se foi 4. Exatamente. Ele pode matar alguém que tá absolvendo ele. Exatamente, entendeu? Mas Marcela, qual que é a sua posição desse famigerado 4x3 aqui no Brasil? Você vê alguma alternativa para isso? Então, eu acho que, de fato, assim, a gente tem várias soluções que são discutidas e que a gente pode pensar. Então, por exemplo, né, nos Estados Unidos é unanimidade em vários estados. Não todos, né, isso já foi se alterando, se flexibilizando, mas a ideia é que é unanimidade. Mas também o que faz sentido se a gente considera que o júri delibera. Então, a ideia é que eles têm que chegar num posicionamento único ali no final. Pra gente, de fato, não faz sentido, porque a gente só somos votos e, enfim, é a sistemática adotada. Então, por exemplo, uma solução que já se deu foi aumentar o número de jurados, né? E até o Auri que fala isso, né? Tipo o julgamento ampliado lá do cível, né? Coloca o número par. Porque aí se você tiver ali, por exemplo, aí você sempre vai ter pelo menos 2 votos de diferença. Mas aí já teria que ter 8 antes, né? Aliás, não é 2 votos de diferença. Se tiver um empate, o empate vai beneficiar o empate vai ser sempre... Então, para condenar, você precisa ter um 5-3.
Mas aí seria o quê? Seria mudar e colocar um conselho sempre com 8? Sim, a ideia seria você ter um conselho formado por 8 jurados e não por 7. É interessante, né? Um conselho par, A né? proposta é interessante. Porque o conselho ímpar sempre leva à inexistência de empate. Exatamente. Sim, você sempre, enfim, vai ter pode ter um 4 a 3. É interessante, né? Porque aí você cairia no indúbio pro réu completo, né? 4-4, você absolve. Tem uma exigência um pouco maior. Essa solução ali. me parece muito inteligente. Muito inteligente, sim. Sim. Também porque acho que para você condenar, você vai ter que ter no mínimo 5-8. 5-3. Essa solução me parece não só inteligente, como uma solução que prestigia a Constituição. Exatamente. Que traz a ideia de indúbio pro réu. Sim. Porque você bota par, já trazendo aí a ideia a de que 4 a 4 seria uma se ideia de dúvida. se empatar é indúbio pro réu. Apesar de que nós tivemos uma decisão do ministro Luiz Fux, claro que não tem a menor intenção de praticar nenhuma difamação, nenhum ato contra a honra do ministro, né? Sim. Eu estou falando Tecnicamente. tecnicamente. Tá falando de um episódio que aconteceu. Tecnicamente, eu sou contra a decisão que o Fux deu, falando que o indúbio pro réu. Não, como é que foi a decisão dele? Falando que. É porque foi uma situação de empate. De empate e falou que isso não beneficiava o réu. O empate não beneficia o réu? Ele chegou a falar. Mas então, o que é o indúbio pro réu se o empate não beneficia o réu? Pois é. Até assim, porque seria uma questão indúbio pro réu em relação à análise daquele julgador sobre aqueles fatos. Se o juiz não atingir um grau de conhecimento, ele tem que decidir a favor do réu. Mas, se a gente for realmente pensar, você vislumbra essa dúvida, não de cada julgador em relação aos fatos, mas dentro de um conselho, coletivo, né? Você pode analisar nesse sentido, entendendo que se você teve um 4-4, há uma dúvida, digamos, do colegiado. Então, acho que não tem como pensar diferente. Também critico essa decisão, né, da mesma forma. Foi o Fux Não, foi o Gilmar Mendes que fez uma menção da obra da doutora no voto dele, não foi? Sim. Foi daquele do indúbio pro societário, né? Eu acho que ele chegou a dar uma decisão criticando o indúbio pro societário. Porque a segunda turma já tem decisão contrária ao indúbio pro societário, inclusive. Sim, correto. Marcela, em conclusão aqui ao nosso bate-papo, eu queria saber de você o seguinte, o que você acha elogiável no nosso Tribunal do Júri e o que você acha que deveria ser digno de alguma reforma? Então, agora você me pegou, porque eu pareço sempre alguém que estou defendendo o júri aqui. Na verdade, eu também sou um pouco crítica à ideia do júri, não acho que seria a melhor forma, embora tenha seus benefícios ali, enfim, seus pontos positivos, né? Daqueles que a gente falou no início da discussão, de colocar os cidadãos ali para exercer o seu papel, enfim, de julgar os seus pares. Eu acho que a gente preservar isso é importante por esse ponto. Você coloca o cidadão ali, tira ele da zona de conforto, coloca ele para conhecer ali como que funcionam, né? Enfim, essa parte da justiça criminal. E do procedimento em si, eu acho que eu sou mais crítica, acho que eu tenho mais críticas a fazer. Eu acho que uma questão importante que não foi falada aqui, por isso que eu vou dar destaque a ela, não necessariamente porque é que eu mais acho perigosa e problemática, na verdade, que é a questão da seleção dos jurados. Acho que a gente tinha que ter mais critério na seleção dos jurados, porque isso também é o que vai dar ali a ideia de um júri imparcial. Então, você tem que ter mais critério, ou seja, ter um júri mais representativo, né, da comunidade que está ali representando. Então, a gente vê muitas vezes aqueles jurados que eles falam de jurados de profissão, eles estão sempre ali, enfim, são sempre aqueles que os tribunais muitas vezes alistam, às vezes muitos estudantes de direito, muitos funcionários públicos, mas existe ali... Cadê o povo, né? Pois é, enfim, a gente tem que ter realmente essa representatividade, já que isso é fundamental, principalmente pelo fato da gente não ter deliberação entre os jurados. Você vai ter ali, né, a soma daquelas convicções e, portanto, é importante que você reúna ali várias convicções. Então, até mesmo no caso, por exemplo, que também repercutiu muito, da questão do feminicídio, que houve a absolvição dos jurados para o homem que matou a mulher. Eu acho que foi o Dias Toffoli. Dias Toffoli afastou a possibilidade de usar como argumento defensivo em plenário legítima defesa da honra, né? Se a gente for pensar, como que pode hoje em dia, né, um júri absolver o acusado com base numa ideia de legítima defesa da honra? Mas se você pensar, com certeza a formação daquele conselho de sentença ali
muitas vezes era composto por mais homens, estavam inseridos numa sociedade ainda machista, a cidade, o local era, acho que, uma cidade pequena, salvo engano. Então, enfim, a seleção dos jurados é importante, né, para aquele resultado, para um resultado justo. Então, esse é um ponto. Acho que você, enfim, vários momentos que a gente já conversou aqui, a questão probatória, que eu acho que precisa ser mais observada com mais cuidado, porque os jurados precisam ter a prova, né, como base para a decisão. Então, acho que esse é um ponto que eu mais falo, que eu mais destaco. E a deliberação também, eu acho que existem muitos votos contrários aí à ideia de permitir que os nossos jurados deliberem, principalmente porque isso violaria o sigilo das votações. Mas, ora, é perfeitamente possível que você pense numa forma de procedimento em que os jurados deliberam, mas que depois eles votem sigilosamente. Mas permitir um debate, permitir uma troca, né? Então, eu acho que é perfeitamente possível sem violar o sigilo das votações. Então, acho que algumas medidas precisam ser concretizadas para que a gente possa, de fato, ter um júri que cumpra com esse papel constitucional que se espera, né? Tão importante para a sociedade, para aproximar, para dar legitimidade democrática ali para aquelas decisões. Então, acho que, mas que para isso a gente precisa pensar, né, de forma não emocional no júri em si, porque a gente vê muito debate movido por um apego à tradição, por um apego, né, a outras questões, mas eu acho que a gente tem que pensar que é preciso zelar por decisões também mais justas. Você sabe se o atual projeto de lei que tramita na Câmara do novo CPP, sabe se ele prevê essas mudanças no Tribunal do Júri? Se prevê algumas? Que eu esteja me lembrando aqui, porque já houve alterações ali, a gente teve uma comissão constituída até, mas que não, ano passado, se não me engano, mas que acabou sendo dissolvida porque não entregou os trabalhos lá no prazo e, enfim, isso ia render mais tempo, pediram prorrogação, não foi concedida, né? E aí eu lembro que uma delas era essa questão das deliberações, que havia previsão por 1 hora, eu acho que os jurados poderiam deliberar. Havia previsão. O que foi criticado, e até eu fui uma das que critiquei também, embora em tese eu defenda, mas olha só, deixa eu explicar por quê. Que é a questão de sumarizar a pronúncia, ou seja, não mais, igual o Carol que deu a ideia. Para que serve, né, essa primeira fase se você não tem um critério de decisão de fato observado para pronunciar? Então, para que serve gastar ali tempo produzindo provas perante o juiz, né, para depois pronunciar, se você já tem um recebimento da denúncia que analisa de certo modo, né, os mesmos elementos? Então, você tinha uma abreviação dessa primeira etapa no projeto. Só que não era bom da forma como prevista, porque você acabava tirando a única forma de controle que hoje a gente ainda tem. Porque você não acrescenta nada em e plenário. Você não coloca nada e tira o filtro inicial. Isso, para dar contrapartida. E ainda pior, né? Algo que para mim eu acho que também é muito problemático, é a questão da redução dos quesitos. Então, já é algo que vem do projeto já desde de 2008. Quesito, né? É pergunta feita para o jurado, né? Isso, no final. Exatamente. São as perguntas. Que os jurados respondem sim ou não. A resposta do jurado é sempre sim e não, né? Sim. E a partir daí que o juiz aplica lá, né, a pena, eventualmente. Então, a proposta... Hoje a gente tem um quesito para materialidade, para perguntar se o crime existiu, basicamente. Depois a autoria, então, se realmente aquele foi o autor do fato. E depois se o júri absolve o acusado. E aí depois outros quesitos, mas que aí já parte da ideia de que ele foi condenado. Então, para discutir pena. A proposta é transformar esses 3 quesitos em apenas um, se o júri absolve o acusado. Começar perguntando se absolve. E aí você não tem como saber se o júri condenou ou absolveu pelo quê. Se negou a autoria, se não reconheceu a materialidade. Nossa, mas aí eu acho que é uma proposta ruim, não? Assim, me parece. Sim, porque hoje o que a gente tem, por exemplo, Eu gostei dessas 3 perguntas aí. Eu não tenho experiência de júri, mas eu gostei, eu achei legal. Sim, faz sentido. Pergunta se a coisa existiu, pergunta se quem fez foi a pessoa, e na sequência pergunta se na visão do júri ele deve ser condenado ou não condenado, é isso, né? Então, viram, pelo teor das perguntas, a gente vê que são questões fáticas que são colocadas para os jurados, não são questões que dependem, né, fato, jurídico. Essas 3 perguntas não é direito. Mas para isso eles precisam conhecer as provas. Então, decidir isso com base na retórica ali é complicado. Mas, de todo modo, é a partir dessas perguntas, porque um juiz singular
juiz profissional, fundamentaria uma decisão. Sim. Né? A importância da fundamentação, a gente poderia compreender por que daquela decisão. Ele vai falar o que aconteceu, ele vai falar o que o cara fez, né? Exatamente, por que ele está decidindo daquela forma, quais provas que permitem Você acha que então mesclar esses quesitos seria esvaziar mais ainda uma questão probatória. Uma questão probatória. E a possibilidade de do condenado saber por que ele foi condenado. Com base em quê? Então, hoje, pelo menos, você pode dizer se foi por causa da autoria. Você entende que seria aprofundar a íntima convicção, né? Fazer um quesito. Deixar mais genérico. Ou seja, mais íntima convicção ainda. Exatamente. Tipo assim, prende. Né? Solta. Exatamente. Já é insatisfatório, né? Da forma que é, porque a gente tem até sistemas que têm quesitos ainda mais detalhados, por exemplo, que vão abarcar várias questões de fato, por exemplo, da Espanha, né? E aí pergunta para o jurado, cada fato que foi trazido ali em discussão, se o jurado considerar se foi provado ou não. Entendi. Então, isso para quem é julgado vai analisar, o que o júri considerou aqui para me condenar. Mas então a gente tem que pensar aqui no Brasil em eventualmente aprimorar o júri e tem que ficar esperto para ele não piorar. Sim, exatamente. É o que está sendo ventilado no Congresso aí, essa questão de um quesito só é pior ainda. O problema é esse, você esvazia esse controle pelos quesitos e você tira a questão da primeira fase da pronúncia. Aliás, você tira, né, você minimiza a primeira fase. Pronúncia. Então, assim, é preciso pensar o júri como um sistema, o procedimento como uma forma de racionalidade que precisa, né, cada etapa ali sendo desenvolvida a partir de outra e, enfim, como que o todo, o conjunto, né, vai apresentar como resultado. Então, qualquer modificação vai impactar no conjunto e na racionalidade do procedimento como um todo. Sim. Então, isso que é importante se pensar, né, quando se pensa em reforma. Esse da Espanha aí eu achei bem interessante essa questão, porque realmente, olha como é que até o Barroso falou isso uma vez, a gente tem uma certa arrogância de achar que nunca vai precisar de um advogado criminalista, né? A gente tem a arrogância de pensar que nunca vai estar no banco dos réus. Até você atropelar alguém no trânsito. E a vida... Dou muito esse exemplo em sala. A vida é muito, enfim, é muito complexa. Ainda bem, né, Luiz? Porque aí você ganha um dinheirinho, né? Não. Quando eu estou trabalhando é uma satisfação muito grande, mas é claro que sempre tem uma lamentação por detrás. Né? Não, é porque assim, essa questão da Espanha, igual você falou, pensando agora no réu, né? Você já pensou você ser condenado e falar assim, mas por quê? Né? Mas por que eu fui condenado? Aquela prova que eu trouxe, ela não valeu? Ela não convenceu? Fica muito sem resposta. É a ideia de contraditório que a gente tem numa decisão que vai ser tomada perante o juiz. Ou seja, você é direito de você influenciar, de você saber que os jurados, que quem está te julgando estava aberto para a sua influência, para as suas provas que foram ali produzidas, para a sua argumentação. E isso numa fundamentação de uma decisão do juiz profissional, você pode ver. Sim. Tirar a sensação de apedrejamento, né? É mais ou menos isso. E no caso do júri, você não tem como saber, mas pelo menos, e engraçado que isso está dentro de uma decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos. Tudo isso foi objeto dessa discussão. Então, exatamente que como a decisão do júri não é fundamentada, ou você vai saber, você vai compreender o que serviu de base para a decisão. Nos júris, por exemplo, dos Estados Unidos, Inglaterra, onde eles não decidem por quesitos, só decidem se condena ou absolve. Mas aí se considera todo o contexto informativo que é apresentado, as instruções do juiz, isso tudo ocupa o papel da fundamentação. No caso do júri, por exemplo, dos sistemas romanos-germânicos, né, como é da nossa tradição, a gente tem esses quesitos que servem tanto para orientar os jurados, o que eles precisam ter atenção para chegar a uma decisão, e aí, portanto, você vai formando ali uma cadeia de raciocínio que eles devem ir seguindo para chegar na decisão final. Sim. E também permitem que as pessoas, a sociedade, o acusado, compreendam o que eles, né, como que se deu esse raciocínio. Sim. Então, se a gente tem quesitos vagos e genéricos, e se a gente ainda está deixando os mais vagos e genéricos, a gente compromete ainda mais uma possível forma de controle sobre as decisões. Entendi. Muito bom. Professora Marcela, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito gostoso, de muito aprendizado para bater esse papo sobre o Tribunal do Júri. E o Carol, apesar de ter falado aí que é leigo no assunto, contribuiu também principalmente com o caso da Santa. Esse eu não vou esquecer. Eu contribuí aprendendo, porque foi uma satisfação, é de fato um tema que eu entendo pouquíssimo, né? A gente lembra alguma coisinha da faculdade e, Marcela, muito bom. Satisfação, muito obrigado. Eu adorei participar e parabéns pelo projeto. Que venham muitos mais episódios aí pela frente. Se Deus quiser, tomara. Obrigado, professor. Obrigado, Marcela. Obrigada. Até mais, pessoal. Obrigado.